Terceiro parágrafo. Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e informativo, que devem ser definitivamente preservados. Importante, os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis. Artigo 10, Lei 8.159 de 1991. Os arquivos permanentes podem ser divididos em 4 grupos: arranjo, reunião adequada de documentos, descrição e publicação, documentos para consulta e divulgação, conservação, proteção aos documentos. Referência: política de acesso aos documentos. Função: a função primordial de um arquivo permanente é reunir, conservar, arranjar, descrever e facilitar a consulta dos documentos oficiais de uso não corrente, ou seja, concentrar sob sua custódia, conservar e tornar acessíveis documentos não correntes que possam tornar-se úteis para fins administrativos, pesquisa histórica e outros fins. Arranjem se tratando de documento de terceira idade ou permanente. Sua forma de organização dá-se por meio de arranjos. Arranjo é o processo de agrupamento dos documentos singulares em unidades significativas e o agrupamento em relação significativa de tais unidades entre si. A relação significativa nada mais é do que o princípio da organicidade, que prevalece na produção e, consequentemente, na organização de papéis de arquivo. O arranjo consiste na ordenação de documentos em fundos e na ordenação na série dentro dos fundos. Essa organização se desdobra em 2 tipos: intelectuais, determinação dos documentos quanto à forma, origem e conteúdo, e física, colocação dos papéis nas galerias, empacotamento, etc. A maioria dos documentos dos órgãos públicos e até das organizações privadas tem um período de validade pré-determinado, conhecido como temporalidade do documento. Por esse motivo, os órgãos administrativos estabelecem a existência de um instrumento para a definição de prazo de duração e dos procedimentos a serem feitos. Desse modo, a tabela de temporalidade constitui importante ferramenta de gestão de documentos, na qual são determinados períodos para a eliminação dos arquivos da empresa de forma racional, aumentando a viabilidade do espaço físico. Prazo de guarda e destinação final do documento, produzido e recebido pelas instituições. É um instrumento utilizado para avaliar todo e qualquer documento de arquivo já classificado. Entende-se por documento classificado documento que passou por uma sequência de operações técnicas que visam agrupar o documento de arquivo, relacionando-o ao órgão produtor, a função, a subfunção e a atividade responsável por sua produção ou acumulação. Por meio da tabela de temporalidade de documento de arquivo, é possível, entre outras análises, saber quanto tempo o documento deve permanecer em sua unidade administrativa ou legislativa ao cessar seu trâmite, quanto tempo este ficará no arquivo intermediário aguardando prazo precaucional ou prescricional, se ele será eliminado ou guardado permanentemente. Assim sendo, pode-se definir a tabela de temporalidade como instrumento resultante da etapa de avaliação do valor dos documentos para a organização e que determina o seu prazo de guarda nas fases corrente e intermediária, bem como sua destinação final, com vista a garantir o acesso à informação a todos que dela necessitem. Sua estrutura básica deve necessariamente contemplar os conjuntos documentais produzidos e recebidos por uma instituição no exercício de suas atividades, os prazos de guarda nas fases corrente e intermediária, a destinação final, a eliminação ou guarda permanente, além de um campo para observações necessárias à sua compreensão e aplicação. Informações quanto na tabela de temporalidade. As colunas diz respeito ao ciclo de vida, frequência de uso, prazo final e destinação final de um documento. A primeira representa o intervalo de tempo entre a produção e a destinação final de um arquivo, sendo dividido de 3 formas. Correntes são documentos consultados com frequência pelas empresas. Intermediárias são consultados com menor frequência e já se encontram na iminência de serem descartados ou guardados definitivamente. Permanente, mesmo sendo pouco querido, esse documento tem valor secundário em termos de informação. Peça de prova, por exemplo. Exemplo da tabela de temporalidade. O prazo de guarda de cada documento em posse da empresa ou do poder público também pode estar previsto em lei.
Para facilitar a vida do gestor do negócio e o trabalho do responsável direto pela guarda dos arquivos, foi estipulado um tempo de 5 anos para grande parte dos documentos. Destinação final. Indica a destinação final do documento se este será eliminado respeitando todos os trâmites administrativos e a legislação vigente, ou será preservado permanentemente. A destinação final é o momento em que o documento já poderá ser eliminado, caso não represente valor secundário, probatório ou informativo, ou pode ser guardado permanentemente, quando os documentos são guardados para prova, informações ou pesquisa. Prazo de guarda representa o tempo em que o documento ficará arquivado nas fases correntes e intermediárias. Esse prazo é estipulado pensando também na necessidade de quem elaborou os documentos. O prazo definido foi em anos. A transparência na administração pública é um conjunto de metodologias que obrigam todas as entidades públicas a prestar conta com a população, utilizando a internet como meio principal, divulgando ações do governo em relação ao uso de verba, as atitudes políticas e de planejamento. Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso à informação prevista no inciso 23 do artigo 5º, no inciso 2 do 3º do artigo 37 e no 2º do artigo 200 da Constituição Federal. Altera a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005. E dispositivo da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991 e dá outras providências. A Presidenta da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e sancione a seguinte lei. Lei, capítulo 1, disposições gerais, artigo 1º. Esta lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estado, Distrito Federal e Município com o fim de garantir o acesso à informação previsto no inciso 23 do artigo 5º, no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37, no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Parágrafo único. Subordinam-se ao regime de lei 2014-2011, lei 2.527. Os órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivo e legislativo, incluindo as Cortes de Contas e Judiciário do Ministério Público. 2. As autarquias, fundações públicas, as empresas públicas, a sociedade de economistas e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estado, Distrito Federal e Município. Artigo 2º. Aplicam-se as disposições dessa lei.